Oi, oi, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Que dia lindo, hein? Muito lindo. Agora acabou de me ligar uma pessoa perguntando se hoje eu ia fazer feriado, se eu ia trabalhar normalmente. E eu disse, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gurizada. Adoro. Cláudio, ontem fiquei te assistindo, Cláudio. Adorei. Estou encantada com o teu trabalho. Camila, Cris, que bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. A gente já... Vânia, bom dia. Vamos começar assim com uma respiração. Eu vou tirar uma cartinha e depois eu vou chamar o Cláudio, tá bom? Então vamos lá. Isaura, bem-vinda. Vamos fechando os olhos. Fazendo uma expiração abdominal bem completa. Murcha, murcha, murcha peito e costas, murcha fazendo um Czinho. E abre. Abre peito, costas. E expande abdômen. Segura um pouquinho. Vai murchando abdômen, murchando, subindo, tirando o ar, peito e costas. E nessa respiraçãozinha de sanfona, cada um no seu ritmo, a gente vai indo para essa meditação dos 5 elementos e dos 5 verbos do método Curação, em que o primeiro elemento é a estabilidade, o elemento terra. A qualidade da terra, que a gente vai ressaltar, é a estabilidade, levando estabilidade para o nosso desejo de nos fazermos felizes em qualquer cenário, principalmente nos cenários dos dias de hoje e dos próximos, muitos dias. Expira e inspira. Segundo elemento, o elemento água, o elemento da flexibilidade, a qualidade da flexibilidade sobre o nosso perceber, nosso segundo verbo. Que a nossa percepção tenha a função da atenção amorosa, que é uma função acolhedora, e que isso nos dê muitas perspectivas na nossa percepção. Que o nosso perceber seja flexível e contorne os eventos, nos mostrando vários ângulos. Respira e inspira. Terceiro elemento é a água. O elemento ar. É terra, água, ar. O elemento ar é o elemento que nos traz a qualidade do movimento. Esse movimento que acompanha a nossa significação, o pêndulo das nossas significações, que vai do passado ao futuro, passando pelo presente, cada vez mais com investigação amorosa, nós nos detemos no presente, avaliamos as nossas memórias do passado, os nossos códigos de valores e nos dirigimos a uma holografia do que desejamos ser a partir de uma prática aqui e agora. Expira e inspira. Quarto elemento, o elemento fogo, o elemento da ação reta, do agir. O elemento que nos traz sabedoria, foco, capacidade de escolha, renúncia e luto. Para que o nosso agir curativamente nos leve a uma reflexão, que é o quinto passo. O quinto elemento é o vazio sagrado. O sagrado espaço vazio da alma, onde a gente pode fazer uma reflexão cuidadosa, isenta de julgamentos, com compromissos a priori, e que a gente possa, com muita humildade, olhar para o nosso caminho e agradecer humildemente aquilo que foi possível fazer. A partir disso, uma celebração e um compartilhamento, sempre que possível, com companhias seguras, como a gente está fazendo aqui. Agora, mais 3 respirações bem profundas. Vamos voltando. Bom dia para quem está chegando. A gente vai ao momento das cartas de coração do nosso oráculo. Lembrando que aqui a gente está seguindo um roteiro.
Esse roteiro, ele é dado por esse livreto aqui, A Arte de Se Fazer Feliz, que a gente já está providenciando ele em e-book para compartilhar. E lembrando também que o A Vida Como Ela É está lá no nosso Insta, uma distribuição gratuita. Primeiro livro que eu escrevi com a minha irmã, Denise. Ele é maravilhoso, ele é um manual de salvatagem emocional. Tem uma ancoragem importante na filosofia e na psicoanálise e escrito com muita poesia, uma fala poética, assim, ele é uma delícia. Muito bem, será que os latidos da taiga estão atrapalhando a escuta de vocês? Faz aí que sim, que tá bom, ou então fecha a porta para diminuir um pouquinho, né? O aforismo é o 43, o banquinho. Não existem garantias no viver. Acreditar que nossa potência garante os resultados de nossos atos nos faz sofrer. Essa crença mantém a ilusão de que somos melhores do que na verdade somos. Quando estamos assim, dizemos brincando, subimos no banquinho. Gente, eu deixei o fogo, a chaleira ligada, para um pouquinho. Ai, meu Deus, Ju! Ai, meu Deus, Ju! Ai, ai, ai! Ai, que bom que eu me lembrei! Ai, que bom que eu me lembrei! Tá faltando meu fôlego aqui. Galera, me lembrei dos coraçõezinhos aí do Insta gostar de nós. Então, vamos lá. Quando estamos assim, dizemos, subimos no banquinho. E quando eu botei água, eu pensei, cara, eu não vou me esquecer dessa água, eu preciso me lembrar dessa... Tem neném. Enquanto estamos nessa idealização de não esquecer a água, sofremos pela frustração de que nossa vida não é como gostaríamos e nos iludimos tentando acreditar que um dia será. Você percebe na sua vida situações nas quais sobe no banquinho? Tcharanana. Para responder esta pergunta junto comigo, eu vou chamar o Cláudio Sena, que eu fiquei escutando as coisas dele ontem e fiquei encantada. Amigo Cláudio Sena, amigo muito, assim, querido, do muito amigo meu, que é o Felipe Nascimento, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de administração. Cláudio, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, tudo bom? Está me escutando bem? Sim, super. Adoro fazer amigos, Cláudio, então, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu também, Cris. Olha, já há muito tempo que o Felipe vem falando assim, de nós nos conhecermos, né, pessoalmente, mas nosso primeiro contato virtual, mas com certeza, né, vai ser um grande momento aqui, né, estarmos juntos nessa manhã, né, nessa manhã do dia 21. Que bom, querido. Que bom. Obrigado pelo convite, grato pelo convite. Eu tava te estudando ontem e achei maravilhosa a tua trajetória. Adorei as coisas que tu faz, adorei te ver lá tocando os bols, aqueles tibetanos, não sei como é que é o nome daquilo, que coisa mais linda aquele som. Que são, eu chamo ele de sinos de cristal de quartzo. Algumas pessoas chamam de tigelas, né? E o nome em inglês é crystal balls, né? E em espanhol cuencos de cristal. Mas eu gosto de chamar de sinos, né? Porque eu acredito que é mais sonoro do que tigelas, né? Mas, né? Sinos de cristal de quartzo. E aqueles sinos, cada um tem uma nota, e cada nota, Cris, trabalha um chakra, né? Então mexe também com uma glândula nossa. Ele presencial é um efeito muito, muito fantástico, assim, presencial, porque além do som, ele tem também um efeito elétrico, né? Porque o cristal de quartzo, ele gera um campo elétrico, né? Que é o que é usado dentro dos computadores, dentro de todos os aparelhos eletrônicos. Mas então, vamos lá. Então, assim que a gente reabriu o espaço Bororó, tu tá convidado para fazer um banho de sinos em nós. Com certeza. E esse banho sonoro, né, sound bath aí, é o top, né? Porque as pessoas podem ficar relaxadas, deitadas, a gente coloca um tapetinho, coloca alguma coisa para proteger os olhos. É fantástico, assim, é uma viagem sonora mesmo. O professor Felipe está ali, olha só, está dando que bom, um olho para nós. Felipe. Que bom. Ele já participou de um. Cláudio, olha,
Olha só, tá instável a tua. Tá, eu não sei se a minha também tá instável. Enfim, É, tu tá me eu aqui, ouvindo? tô te ouvindo bem e a Tá, tua imagem também tá bem fixa. Se tá. estiver tudo ok. Tá bom. Olha só, Cláudia, a gente está estudando o aforismo 43, que fala o banquinho, e diz assim: não existem garantias no viver. Acreditar que nossa potência garante os resultados de nossos atos nos faz sofrer. Essa crença mantém a ilusão de que somos melhores do que na verdade somos. Quando estamos assim, dizemos, subimos no banquinho. Enquanto estamos nessa idealização, sofremos pela frustração de que nossa vida não é como gostaríamos e nos iludimos tentando acreditar que um dia será. A pergunta é: você percebe na sua vida situações nas quais você sobe no banquinho? Então, Cláudio, com essa pergunta, assim, moldura de fundo dos nossos estudos do método, eu quero te ouvir sobre o teu trabalho de meditação nas organizações e te fazer essa pergunta. De vez em quando, tu sobe no banquinho? Sim, acho que todo mundo de vez em quando sobe e muitas vezes algumas pessoas ficam com medo de subir no banquinho também, né? De olhar, né, além também, né? Acho que tem Aham, dois pontos assim, de nós superestimarmos as nossas capacidades e também de nós subestimarmos as nossas capacidades, né? Acho aham, que são esses dois, acho que esse equilíbrio é importante, né? Nem de nós não anteciparmos, né, o que muitas coisas e sofrermos, né, com antecipação, que é o que tu tinhas colocado hoje e aham, ontem também. Ontem você colocou também essa questão do sofrer antecipadamente, né, de a aham, gente projetar alguma coisa. Até você falou das imagens, né, dos cenários, né, dos cenários futuros, tudo. sim, E às vezes, muitas vezes, colocar um cenário que não é tão bom e sofrer por isso. Então, eu acredito que aham, tem esses dois equilíbrios que nós temos que manter. Então, nem aham, superestimarmos e aí projetarmos algo que talvez não consigamos alcançar, e também isso, não subestimarmos, né? E até tem uma expressão, né, que se chama de síndrome do impostor, né? Quando a pessoa sabe muito e acaba não aham, colocando em prática porque está achando que ela sabe pouco, né? E na realidade ela sabe muito. E em aham, contrapartida tem aquele efeito Dunning-Kruger, né, que é a pessoa não sabe, não tem capacidade, mas ela acha que tem e começa a fazer um monte de bobagem achando que tem, né? Então aham. eu acho que aí sobe, na verdade não sobe no banquinho, sobe numa Uma escada uma, mais giros. uma escala mais giros, né, sem só com lá, uma escala só com um lado, né? Então, eu acho que isso é comum na nossa vida e muitas vezes, Cris, trazendo um pouquinho para dentro do tema que a gente vai conversar hoje, isso é levado e às vezes até forçado dentro das organizações, né? Essa Aham, pressão por fazer mais, pressão por metas, pressão ah, por atingir objetivos, né, que às vezes não são objetivos possíveis com sim, aquela capacidade ou com aquelas habilidades que o sim. colaborador tem, né? Então, eu acho que isso causa um sofrimento, né? Aham. Cláudio, o Felipe nos avisou, e para mim também, a tua imagem ela tá um pouco opaca. O áudio tá maravilhoso, mas a Tá, imagem ela tem uma coisinha assim mostrando que tá difícil de entrar, assim, de sintonizar. vamos Pelo ver. menos é isso que eu consigo entender. Não sei se tu tem Ah, muita coisa para fazer com isso. o que eu poderia fazer é sair e entrar de novo, né? Eu não sei Pode, se... podemos fazer, podemos tentar. Vamos lá, vamos Tá, tentar. então Vou eu vou te tirar. sair Tá, e aí entrar de novo. tá. Peraí. Opa, remover a Cláudio, vamos ver se eu agora consigo chamar o Cláudio de novo. Caras, é muito interessante esse tema dele. Eu vou brincar com ele que quando eu estava na faculdade, eu dizia que quando eu crescesse, eu ia trabalhar nas empresas. E, Cláudio, Foi? agora entrou, acho que melhor. Acho que entrou melhor. Eu estava brincando com o pessoal aqui, dizendo o seguinte: quando eu estava na faculdade de psicologia, eu dizia que quando eu crescesse, eu ia trabalhar nas empresas, tipo, olha aí, antes, está parada, tua imagem está parada mesmo. Tu está ouvindo, Cláudio? Eu estou ouvindo perfeitamente, tô conseguindo ver a tua imagem e a minha imagem eu estou vendo também. Tá, Não sei se tu vamos assim. queres Não, não, continuamos vamos assim? assim. Vamos assim, vamos assim. Eu estava brincando o seguinte, que quando eu estava na faculdade, eu dizia que quando eu crescesse, eu ia para as empresas,
porque aquela ideia assim, do Robin Hood de distribuir riquezas, né? Não necessariamente de roubar os ricos, não. O meu desejo é ser contratada pelo rei para distribuir riquezas no sentido das ferramentas, né? Justamente com as pessoas das empresas que não têm acesso ao benefício de investir na sua saúde emocional, né? Então, eu acho assim, que estar nas empresas é de um grande serviço social. E aí quero te ouvir, assim, tu tem usado meditação nas empresas, tu tem levado para as empresas espiritualidade. Fala um pouquinho para a gente. Falo sim. Só pegando um comentário que a Cris colocou ali, dizendo que a câmera está sem foco, né? Está sem imagem ainda? Não, tá com imagem, continua opaca a imagem do Senna, mas o áudio dos dois está ótimo, diz o Felipe. Eu acho te vejo, mas tu tá paradinho, mas tá ótimo assim, é o que temos nesse momento. Vamos continuar, porque senão depois acaba a gente perdendo um tempo nossos detalhes técnicos, e aí o conteúdo a gente não consegue colocar. Então, o Cristo colocou essa questão na verdade, o papel social das empresas, acho que seria a grande questão, né? Então, agora ficou mais baixinho o teu áudio. Tá, agora ficou baixinho o teu áudio. Alô? Oi? Agora ficou bom. Tá. Então, Cris, o papel social das empresas, né? Acho que esse é o grande questão que tu coloca. Por muito tempo, né? Só porque a Cris Cubas está mandando uma mensagem dizendo que tá parada, mas vamos continuar parada a mesma câmera, né? A Cris está mandando essas mensagens, mas vamos deixar. Tá. Então, por grande momentos da administração, e principalmente no surgimento, colocou-se que, erradamente, né, que o papel, né, o papel das organizações seria gerar uma riqueza, que essa riqueza seria distribuída para os acionistas, para os funcionários, e isso aí seria a movimentação, ou seria o ganho social a partir do lucro, né? Então, isso ficou muito comum dentro das organizações, a partir, né, da fala, né, a partir dos escritos do Adam Smith. Só que o que esqueceu é que o Adam Smith, antes de escrever A Riqueza das Nações, escreveu um outro livro falando sobre a necessidade, né, de se trabalhar ou se cuidar das pessoas também. Só que então, esse livro anterior do Adam Smith, ele foi esquecido, né, e aí trabalhou só o segundo, que ele escreveu 7 anos depois, que foi A Riqueza das Nações, e a partir daí criou-se o que hoje nós conhecemos como forma, né, econômica que nós temos. Só que, ao meu ver, e vai ao encontro que tu colocas, Cris, o papel das organizações é muito mais, né, do que só gerar riqueza econômica. É sim gerar riqueza social, riqueza ecológica, promover a união, né, das pessoas com o seu meio, e não o afastamento, e não a segregação como hoje ocorre. Então, isso que você colocou aqui, eu gostaria de trabalhar em uma grande empresa. Talvez, né, hoje tem muitas empresas que fazem isso, e eu e Felipe, a gente tem pesquisado bastante sobre isso, né, e aqui nós temos uma empresa nossa, aqui, que é a Mercury, que trabalha muito nessa linha. Mas, fora dessas empresas aqui, tem muitas empresas ao redor do mundo que têm feito esses trabalhos. E isto, hoje criou-se um conceito que chama empresas que curam. Em contrapartida, as empresas que adoecem. Quando o Felipe me trouxe esse nome, eu fiquei assim, nossa! Participou de uma conversa comigo em Gramado. Oi? Tinha trancado a imagem. Eu te perdi. Oi, vamos ver. Eu estou lendo aqui que o Edu, chefe, disse que o Cláudio participou de uma conversa comigo no final do ano passado em Gramado. Foi lindo falar de espiritualidade e sentimentos. Ninguém esperava. Imagina. Que bom, sim. Pessoal muito legal, pessoal
do Sicredi. Então, Cris, essa questão, está me escutando? Tô te ouvindo. Tá. Então essa... A Aparecida diz para nós pensarmos que a gente está numa transmissão de rádio e vamos embora. Sim, claro. Um podcast, eu estou fazendo podcast, tu tá fazendo o vídeo, né? Vamos lá. Cris, esse conceito, né, ele é um conceito que tenta resolver um problema que são as organizações que adoecem não só os funcionários, mas adoecem a sociedade, né, e adoecem a economia também. Então, se a gente olhar a questão social, a questão econômica e a questão ambiental, hoje, o formato de muitas organizações são de adoecimento. Então, para ter uma ideia, hoje a grande maioria dos afastamentos que as pessoas pedem ou são forçados não é por questão física, são por doenças emocionais ou por decorrências de doenças emocionais. Então, por exemplo, chega lá no médico, o médico vai fazer o afastamento e coloca o CID lá de questão de estômago, lá, por exemplo, uma úlcera. Só que o que gerou essa úlcera é uma doença e tu tens muito mais conhecimento aí para falar disso, né, Cris, dentro do teu trabalho, e talvez muitas pessoas tenham te procurado com essas questões aí. Então é isso que a gente tem, que eu tenho trabalhado dentro das organizações, é de levar alguma forma um pouco diferente de fazer a mesma, não de fazer a mesma coisa, mas de fazer o que você está fazendo melhor. E eu gosto muito de trabalhar com cooperativas, né? Então falei do Sicredi, a Unicred, a Unimed. Então são empresas, né, são organizações, né, vamos dizer, são organizações que têm na sua base, na sua fundação, a essência do que o Sysódia coloca como organizações que curam. Então, um modelo cooperativo é um modelo muito, muito benéfico para a sociedade. E benéfico para os seus colaboradores, benéfico para os seus associados. Então, os associados de uma cooperativa, eles têm um ganho muito melhor e também, né, e a aplicação deste ganho, ela se dá normalmente nas regiões. Então, é isso que eu tento trazer de uma forma onde a meditação, ela entra como uma ferramenta para que nós consigamos acessar essa consciência, né, ter essa consciência que o Sysódia coloca aqui, né, esse despertar da consciência. Então, a meditação, ela vem com essa finalidade e também, né, dentro do que são mais individual, mais pessoal, como a melhoria do bem-estar psicológico dos colaboradores. Então, é essa linha que eu tenho trabalhado nas organizações. E, Cláudio, tu tem sido bem recebido? As pessoas, sim. Porque assim, há um tempo atrás, quando a gente falava isso, né, quando eu dizia, não, a gente precisamos levar educação emocional, saúde emocional para dentro das empresas, né? E aí as pessoas me diziam, só não dá uma de bicho grelo, só não fala em espiritualidade, cuida das roupas que tu vai usar, pelo amor de Deus. Tinha uma coisa de muito preconceito, né? Como é que tá hoje isso? Tem ainda, Cris, tem ainda preconceito, principalmente com a questão da meditação, da espiritualidade. Até contando uma historinha rápida, eu cheguei num cliente meu, a primeira vez que eu estava indo lá, aí cheguei na recepção, falei, eu vim fazer o trabalho de meditação, né? Era uma CIPA, né? Era na CIPA, na CIPAT, na Semana de Projeção de Excelência de Trabalho. E aí a moça olhou para mim e disse assim, mas é você que vai fazer esse trabalho? Não, eu estava esperando um outro tipo de pessoa. Eu falei, com um manto branco, com um turbante? Mais ou menos assim, né? Então existem esses preconceitos com relação à meditação e principalmente com relação à espiritualidade nas organizações. Porque há uma confusão entre a espiritualidade e a religiosidade e as religiões, né? Então, o que acontece? Essas diversas confusões geram esse preconceito. Então, o que eu faço, Cris? A minha apresentação inicial, eu não falo especificamente na espiritualidade, ela vai entrando na espiritualidade conforme vai aparecendo e eu vou inserindo no meu dia a dia, certo? Tá? Então, o que acontece? Essa espiritualidade, né, ou esse trabalho, né, que eu vou desenvolvendo, ele começa primeiro com um diagnóstico da organização para ver primeiro se a organização ela tem uma estrutura para se fazer esse trabalho. Porque é um trabalho que mexe muito com as pessoas.
Então, eu Aham. faço esse trabalho. E um trabalho de convencimento maior que eu faço com as organizações é mostrar o quanto que essas organizações estão perdendo financeiramente por não trabalhar com esse tema. E um Aham. indicador grande que eu uso, né, Cris, é esse indicador relacionado a esses custos com afastamento, custo com Sim, substituições, custo com o sim. retrabalho, né, porque por a pessoa estar lá estressada, tudo, pode ser que ela faça seu trabalho não tão bem. Então eu mostro esses custos e mostro como é que as pessoas podem fazer para só assistência técnica aqui, numa armadinha aqui na minha câmera. Tá. Ah, O quanto que as pessoas podem ganhar, ou quantas organizações podem ganhar em função de trabalhar a sua questão mais ah, emocional dentro das organizações. ah, ah. Então, Tem então essa que é a uma barreira. pergunta. Sim, tem uma pergunta ali do Felipe que pergunta: as empresas que curam são lucrativas? E aí eu estava me lembrando da Juliana Blake, também, que é uma parceira nossa que trabalha com segurança do trabalho, que é importante que a gente traga esse tema bem assim, bem claramente, né? O quanto se gasta com adoecimento, quanto é gasto na segurança do trabalho, porque o trabalhador está deprimido, ele está desfocado, ele está desatento, ele se acidenta. Então, empresas que curam são lucrativas? Essa é a pergunta. São. E a gente não pode esquecer esse elemento, né? Até quando você falou lá no início, não pode fazer uma palestra estilo bicho grilo, né? Só falando, a empresa tem que trabalhar bem, o funcionário, né? Ou trabalhar as emoções. Mas o elemento econômico, ele tem que estar presente também, por quê? Porque é o que vai dar sustentação no seu negócio. Então, o Aham, negócio ele tem que ter economicamente viável e tem que dar lucro, no caso como o Felipe colocou, por quê? Porque é isso que vai manter esse projeto funcionando e vai fazer com que outras empresas também façam. E posso dizer o seguinte, uhum, ao médio, longo prazo, tem uma lucratividade maior em função desses elementos que tu comentou, Cris, de redução de afastamentos, redução de retrabalho, que nós sim, comentamos aqui. Então, sim, uhum, Felipe, as empresas que são empresas que curam são empresas lucrativas. E neste livro do Raj Sisodia, que é o Healing Organization, ele coloca vários exemplos de empresas grandes nos Estados Unidos, na Austrália, na uhum, Europa também, com uhum, casos dessas empresas que essas empresas estão tendo, né, um resultado muito melhor do que tinham aham, antes. Sem falar na captação de novos clientes também, né? Clientes que têm uma tá, visão mais aberta, clientes hoje que são clientes mais jovens, né? A geração millennium também, que muitos têm preocupações, né? Preocupações sociais, ambientais, então também tem essa questão de redução de custos e de aumento de receita. uhum, uhum, uhum. Eu me lembro de uma expressão da Juliana Blake, ela diz que ela se sente como cavalo de Troia, né? Que entra na organização com uma determinada roupa, né? Eu me lembro uma vez uma reunião que eu estava com umas freiras de um colégio, que eu estava assim com um casaquinho preto básico, né? Pensando assim, será que eu vou poder tirar meu casaquinho com a minha camiseta de bicho grilo, de paz e amor ou não, né? Então, a Ju diz que muitas vezes a gente entra nas empresas como um cavalo de Troia, que vai abrindo as portas à medida que a gente percebe um clima favorável, né? E esse clima da espiritualidade, de verdade, é um clima que só é possível desenvolver se ele for algo de mão dupla, né, Cláudia? Porque senão as pessoas, elas aproveitam isso para nos imobilizar afetivamente e se blindarem dentro delas. A Tavani diz que quando me conheceu, ela falou ali adiante, ela pensou assim, o que será que essa louca vai falar? Então, é importante assim que a gente observe com cuidado a nossa aproximação desses ambientes de trabalho, né? E agora, eu te pergunto, Cláudio, assim, nesse novo mundo que eu chamo assim o mundo de Jetsons, né? Quando eu era pequena, eu tinha aquele desenho animado dos Jetsons. Esse mundo novo que está acontecendo na economia, quão profícuo vai ser o espaço para a espiritualidade, né? Tu vai ter bastante.
Bastante que fazer aí. E é impressionante que a gente começa a ver assim, essas questões emocionais tudo aparecendo mais fortemente neste momento de home office. É Uhum. porque o que acontece? Então tinha essa pressão, tudo, mas muitas vezes essa pressão ela era diluída até pelas relações ali, pelo cafezinho, pelo happy hour, ou pela festinha de final de semana, etc. Hoje continuam as pressões, Uhum. continuam as pressões da organização e muitas vezes esse funcionário, esse colaborador está dentro de casa com outras pressões e acaba né, ficando, ficando mais carregado emocionalmente. Então hoje Sim. já tem então, algumas organizações que estão trabalhando isso. Até o Felipe comentou contigo ontem eu vi que você tinha comentado, né, a respeito de empresas que estão trocando, né, o seu vale transporte por um vale emocional, né, Sim. por um aplicativo, Vale emocional. por uma sessão terapêutica, etc. Para quê? Para conseguir dar atenção a isso. Por quê? Porque as pressões elas vão acontecer e a gente não sabe Estão exatamente como é que vai ser. acontecendo. Estão acontecendo e talvez aconteçam mais e nós não imaginamos, né, como é que nós temos alguns cenários, mas nós não imaginamos exatamente como será, né? Não. Não temos certeza de como será. Então a ideia é nos prepararmos emocionalmente. Então, se nós Sim. nos prepararmos emocionalmente, qualquer ação que nós precisaremos fazer no futuro, estaremos mais preparados. Uhum. Preparar tecnicamente é Uhum. importante, né? Preparar racionalmente é legal, mas a preparação emocional e a preparação espiritual, ela é importantíssima. Tanto é que pessoas que já vinham numa caminhada espiritual, uma caminhada de busca Uhum. espiritual, de autoconhecimento, numa busca emocional, de melhoria da sua inteligência emocional, são as que menos estão impactadas negativamente nesse período. Sim. Então é Aham. aquilo. Então, Aham. aquilo que a pessoa estava fazendo, estava construindo, talvez ela nem soubesse, como ninguém sabia, né? Aham. Para onde é que nós vamos usar isso? Onde é que eu vou usar essa meditação que eu estou fazendo? Onde é que eu vou usar esse grupo que eu estou Isso. fazendo lá com a Cris? Mas o que é Isso. isso? Só que isso aí deu uma base e deu uma grande estrutura que hoje essas pessoas estão Aham. muito mais equilibradas, enquanto que as outras pessoas que viviam né, naquele mundo externo só são as que estão sofrendo de ansiedade, aquela loucura Aham. toda, né? E estão Aham. adianto a procurar apoios, até mesmo com medicações, etc. Por quê? Aham. Muito se dá por isso, né? Por essa falta de base inicial. Então eu acredito, como tu Aham. falou, Cláudio, mas, ó, ó, pois não. termina isso que eu quero te Não, dar um é só pouquinho assim, para. foi reforçando isso que tu tinha falado dessa necessidade, mais ainda agora, né, desse período e nesse pós, né, período que nós Aham. estamos, de fazer um trabalho mais profundo. Mais intenso, né? Mais profundo. Deixa eu dizer o seguinte: o pessoal aqui da Bororó, a gente está muito bem, né? Eu não tenho percebido que, claro, nós todos estamos sob uma contingência diferente, né? Eu digo nós, das pessoas que fazem trabalho Sim, emocional comigo, né? Mas tá todo mundo bem, assim, e isso tem a ver com essa base que sempre foi investida antes, né? Eu digo, brinco assim, vamos investir quando o céu tá de brigadeiro, que é para quando vier a tempestade a gente vai estar com o barco arrumadinho, né? Com tudo amarradinho, tudo sob um determinado controle da nossa responsabilidade. Então, a travessia está sendo tranquila. Evidentemente que esse momento é um momento de prospecção. Nós abrimos um grupo, Cláudio, para divulgar assim para as pessoas, um grupo aberto de apoio emocional, todas as quintas-feiras, das 15h30 às 16h30, são 100 cadeiras, é gratuito, onde a gente vai alcançando as ferramentas do método, que são aquelas nossas. Eu sempre gosto de mostrar para o pessoal, quem não tem, peça aí no telefone do Bororó Educação esse material que a gente disponibiliza. A gente agora está escrevendo um e-book para soltar também. Então, tem muita ferramenta de educação emocional oferecida. Eu percebo que a gente tem uma fragilidade de percurso, porque muitas pessoas se jogam nessa área do desenvolvimento emocional sem
verdadeiro olhar para dentro de si, né? Então, são muitas ferramentas que são oferecidas sem uma consistência. E acho que isso é importante que a gente olhe, é importante que a gente tenha interlocutores experientes que tenham uma intimidade com a trajetória emocional. Porque senão fica um monte de palavrório, assim, sem vivência, inconsistente. E a oferta é muito grande, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa bem importante. Cláudio, tem a Lúlia aqui que diz o seguinte: queria saber se ele tem experiência com constituições governamentais, caso de universidades em que a ideia de lucro é outra e o trabalho é imaterial. Então, eu trabalho em universidades e trabalhei durante 17 anos numa grande universidade aqui do Rio Grande do Sul, né, privada, né, na verdade, ela é confessional, né, essas universidades que são mantidas por instituições religiosas. Então, eu tenho, né, grande experiência, e foi aí que eu comecei, né, dentro dessa universidade, que eu comecei a sistematizar o método que eu utilizo hoje dentro de outras organizações, né. Quando eu voltei do período que eu estava fora do país, né, estudando, quando eu voltei, eu fiz um projeto piloto dentro das universidades. Claro, a universidade ela tem uma vantagem por ser um lugar de pesquisa, mas também tem uma barreira que é a barreira do conhecimento, né? Que às vezes a gente acha que o conhecimento só traz benefícios, mas às vezes o conhecimento pode trazer uma barreira, né? Porque quando se apega a um determinado conceito, a uma determinada ideia, a um determinado método, aí nós acabamos ficando com barreira. Então só que é um local mais complexo de trabalhar, né? Muitas variáveis, mas é possível sim, né? Eu tenho trabalhado, tenho também levado esse trabalho para também outras escolas, né? Não só universidades, mas também em outros níveis, né, educacionais, e também dentro de empresas públicas, principalmente na área da justiça, né? Já fiz alguns trabalhos em Santa Catarina, né, em tribunais de Santa Catarina lá, trabalhos levando a meditação, e até é interessante porque aqui já está, no Rio Grande do Sul já tem também, mas lá se criou uma sala específica para se trabalhar constelações sistêmicas dentro do tribunal lá Tribunal de Justiça lá. E aí eles também trouxeram, né, levaram para lá para fazer um trabalho com a meditação com alguns funcionários lá, com algumas pessoas. Então é possível sim, porque esse tema ele não é específico de uma determinada área, né? É porque todas as organizações têm pessoas e o que nós trabalhamos, né, trabalhamos com pessoas. Então, só tem que fazer, claro, os devidos ajustes de acordo com cada uma das organizações. Cláudio, a Regina está pedindo aqui que a gente fale um pouquinho mais como desenvolver essa espiritualidade. E aí me ocorre dizer o seguinte: a espiritualidade é a conexão com o nosso mundo interno, né, com a nossa intuição, com aquilo que a gente tem de mais sagrado, com esse sentimento de vale a pena estar vivo e eu estou aqui por algum propósito a construir né? Não sou só eu, né? Esse serzinho isolado. Então, é legal que a gente possa pensar a espiritualidade como essa conexão com o universo e com os outros. E não só do seu umbiguinho, né? Fala um pouquinho, Cláudia, aí como desenvolver essa espiritualidade? Então, Cris, é exatamente esse mesmo conceito que eu uso da conexão, né? Ou seja, nós não somos seres isolados, então tem um conceito que chama interser, que é quando eu pego um copo de água, ou pego uma xícara de chá, dentro daquela xícara de chá está o sol, está a terra, estão as nuvens, né? Está a água, porque tudo isso faz parte de nós. Então, quando nós percebemos isso e aumentamos essa Cris, eu não sei se está te dando uma travada na tua imagem, tá me escutando? Agora sim. Tá. Então, deu uma pausada. Então, Cris, então essa ideia da conexão, então aumentar a nossa conexão, ou aumentar a nossa percepção de conexão, é
o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, então, existem Sim. caminhos, ou existem meios, né, tentando responder um pouquinho o que a audiência está perguntando. Então, por exemplo, dentro do caminho da inteligência espiritual, né, que é uma linha que eu sigo, existem princípios que a gente pode desenvolver. Uhum. E um princípio, tu falou bem no início aí, que é o autoconhecimento. Então, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar essa visão holística, então fazer exercícios, por exemplo, a meditação com o alimento, a meditação com a uva passa, que é muito usada, né, de pegar aquela uva, sentir e trazer, imaginar quem é que plantou essa uva, imaginar essa uva pegando sol, imaginar essa uva recebendo a terra lá, recebendo aqueles fluidos, aquela seiva, alimentando. Isto é uma visão holística. Tem também o trabalho de compaixão, né, de empatia e compaixão, também um outro princípio que podemos desenvolver. E existem técnicas de meditação para o desenvolvimento da compaixão. E isso hoje, com todos esses equipamentos que tem de ressonância magnética funcional, é possível perceber mudanças no cérebro a partir do uso de determinadas técnicas e determinados estímulos. Então a compaixão, a humildade, né, a humildade que também você falou também em algumas lives sobre a humildade, toda essa capacidade de nós nos percebermos dentro de um todo maior. E é importante porque muitas vezes a palavra, o conceito da humildade, ele é diminuído, ele é levado para uma questão de subservência ou até de questão financeira, né? Mas não, a humildade, qual é a origem? É o humus, é a terra, é aquilo que nos alimenta. Então, trabalhar isso, nos percebermos como parte de um todo, é muito importante. E como, assim, ponto básico é isso que nós falamos do autoconhecimento e a meditação, as práticas meditativas, as práticas vivenciais, né, ajudam muito. E é algo vivencial. Não adianta eu ler 54 livros, 245 filmes, né, conversar só com as pessoas se eu não vivenciar aquilo. Né? Então, é essa a questão. Então, vivenciar, experienciar, e aí é que vai se dar esse aumento dessa conexão e, consequentemente, o aumento, né, da nossa consciência espiritual. Cláudio, eu sigo uma medicina de orientação indiana, que é o Ayurveda, né? Sim. E o Vida Veda é uma plataforma que eu recomendo, né? Cris, bota aí Vida Veda para a galera, convidando, e a psicologia do yoga, que é o professor Jorge Pinak. No Vida Veda, os 4 pilares do Ayurveda, para o Matheus Macedo, que desenvolveu com essa exposição, é alimentação, sono, movimento e silêncio. E é muito interessante porque, assim, essas 4 categorias são importantes que a gente se envolva com isso. É importante que a gente se envolva com o nosso sono, com a qualidade do nosso sono. Ou seja, quando a gente deseja acordar, calcula lá que horas a gente quer acordar, que horas a gente quer sair de casa ou começar a trabalhar, aí vai a conta para trás, quanto tempo a gente precisa estar acordado para fazer as coisas e aí estar pronto para um trabalho, por exemplo. Aí, que horas a gente vai acordar? A gente calcula para trás o número de horas de sono que a gente necessita. E aí, da hora que a gente necessita dormir, a gente calcula para trás que horas a gente precisa. E é bom a gente começar a desligar os equipamentos, né? Ou seja, tem toda uma higiene do sono. A mesma forma, a alimentação. Né? A comida orgânica que a gente come, o nosso cozinhar, a nossa energia ao cozinhar, a nossa energia ao comer, o tempo para comer, o tempo para descansar, o tempo para lavar, enfim. Tem uma série de preparos do nosso dia a dia, o movimento, a importância do movimento para o corpo, para a saúde, e por fim o silêncio. E a meditação entra na categoria silêncio. E aí o Cláudio trouxe super bem que não adianta a gente ler, não adianta a gente assistir live, não adianta a gente assistir filme, se a gente não sentar, ou em pé, ou deitado, e praticar. Então, tem uma questão da ação que é fundamental. É ir para a ação. Então, vamos para a ação, gurizada. O Felipe está dizendo aqui que ele viu o Senna fazer uma demonstração, alterações que ocorrem no nosso cérebro quando meditamos. Fala um pouquinho para nós disso. Isso. Fala para nós. O Felipe também está te pedindo.
Então, Cris, eu adquiri há uns 2 anos atrás um equipamento que ele faz uma leitura, né, das ondas cerebrais, né, pegando 5 pontos do nosso cérebro e analisando 5 tipos de ondas principais, né, que é a onda delta, a onda teta, a onda alfa, a onda beta e a onda gama. E a gente coloca então esse equipamento e vai monitorando, né, por meio de um aplicativo o estado meditativo, para saber se a pessoa está dormindo, está meditando, ou se está pensando um monte de coisa, né? Quando a pessoa está de olho fechado ali, paradinha, né? E na realidade não é para cobrar a pessoa, mas para monitorar e para ver qual é a técnica mais adequada, né? Porque tem pessoas que gostam mais de técnicas mais passivas, outras mais ativas, e também para ver a evolução daquela pessoa. Então é um equipamento que ele é bem fácil de usar, e ali a gente vai percebendo essa alteração, que é o quê? É sair dessa onda beta, que é a onda que que trabalha nesse nível da nossa consciência, da nossa racionalidade aqui, e baixar a nossa frequência para a onda alfa, né, que é entre 7, 8 até 12 Hz, ciclos por segundo, mas não cair muito, não mergulhar muito nas ondas tetas e ondas deltas, que são ondas do sono. Então, um limiar ali, né? Então, a gente fica naquele estado mental, que é um limiar entre a consciência e o sono. E tem o sono mais leve, que é o sono com sonhos, né? Que é a teta, e o sono profundo, que é a delta. Então, é muito legal, porque esse equipamento eu utilizo, né, nas organizações, utilizo nas empresas, e é uma forma assim, também de materializar aquilo que eu estou falando. Porque a gente fala meditação, fala em ondas cerebrais, tudo, mas as pessoas ficam um pouco sem saber o que é exatamente isso. Aí eu coloco, normalmente, eu escolho 2 pessoas, uma que já tem uma prática meditativa e outra que não tem, e aí a gente faz uma breve comparação, claro, não tem, como tem um monte de gente olhando, não tem um efeito de diagnóstico, apenas um efeito educativo ali, né? Um efeito didático, né? Para mostrar ali as diferenças, mas mesmo assim, mesmo com um monte de gente olhando, note-se a diferença daquelas pessoas que já têm uma prática, já têm uma caminhada, que elas conseguem acessar essas ondas alfa mais rapidamente ou conseguem mantê-las durante um período de tempo maior do que aquelas pessoas que nunca meditaram. E aí qual é a diferença de um cérebro e de outro? É a prática, né? É a prática. Então, todos nós conseguimos. Todos nós podemos chegar a esse estado. Só que o que acontece? Tem que ter a prática. Então, por exemplo, se alguém vai correr uma maratona, tem que ter o treinamento. Se alguém vai fazer fisiculturismo, tem que ter o treinamento. Se alguém vai praticar arco e flecha, tem que ter o treinamento. E com a meditação não é diferente. Então, a gente tem que treinar a nossa mente e sair daquele padrão de pensamentos recursivos, de pensamentos parasitas, e entrar num outro nível. Então é isso que eu tenho trazido para as organizações, e eu criei um método para levar isso para dentro das organizações, para ficar mais amigável, né? Então é um método que são 7 semanas, aí cada semana eu trabalho um conjunto de habilidades, um conjunto de técnicas diferentes, né? Com técnicas mais introdutórias, técnicas mais intermediárias e técnicas mais avançadas, e aí a gente vai construindo nessas 7 semanas o aprendizado. Então, as 7 semanas são semanas de aprendizado, e a partir dali eles vão se desenvolvendo, né, e vão tendo bastante resposta. Né? Eu tenho trabalhado muito com empresas da área de TI, né, que são empresas que têm uma quantidade enorme de jovens, né, e a rotatividade é muito grande ali, e então eles estão oferecendo isso para essas organizações. Né? Então, tenho trabalhado muito também, tem algumas clientes na área da saúde também, que hoje está, né, super impactado, né? Então, com esse método, que é um método que vou desenvolvendo, né, essas habilidades meditativas ao longo, né, de 7 semanas, que é o tempo, né, de 6 a 8 semanas, que é o que o cérebro ele reage a esses estímulos. Então, depois de 6 até 8 semanas, já se tem uma mudança na estrutura cerebral, né, de áreas do cérebro que são mais desativadas e outras que são mais ativadas, né? Principalmente a nossa amígdala cerebral, né, que ela é mais controlada, né, e aumenta a ação do nosso córtex pré-frontal. Que maravilha, Cláudio, que maravilha. A Carla do Kali Yoga também estuda espiritualidade e ciência. Hoje eu vou fazer uma live com ela de noite.
E é tão lindo te ouvir, tão lindo. Eu estava pensando assim, essa noite eu escutei uma economista, Mônica, numa live, eu acho que era aquele biólogo, ai meu Deus, me ajudem aí, eu acho que é Ítalo o nome dele, é um querido, assim, um barbudinho brasileiro que está fazendo assim, um serviço à comunidade muito grande, assim, com as considerações que ele está trazendo, né, sobre a pandemia, e aí, então, nessa live com a Mônica, eles trouxeram essa visão de um novo mundo, né? Essa irreversibilidade deste novo mundo, com um entrelaçamento já assim muito amalgamado da economia, sendo a economia uma ciência social, né, com a antropologia e com os novos hábitos. Então, eu acho que ela foi muito feliz numa... Átila, Fábio, obrigada, Átila. E a Marina, eu acho que é a Marina. E ela é Mônica, não me lembro, ela está nos Estados Unidos, e brilhante, brilhante a moça. E ela falou sobre a economia da saúde, ou seja, voltar a tecnologia, né, para equipamentos de saúde e para uma ecologia maior nas nossas relações, né? Então, acho que o momento é super profícuo, super profícuo. Que lindo, Cláudio, que lindo o teu trabalho. E a minha base, Cris, então, dentro do que tu falou assim, da ciência, então a minha base científica é a gestão e a administração, ela está dentro de uma área chamada ciências sociais aplicadas. Então, sim. O que nós somos? Nós somos cientistas sociais que aplicamos esse conhecimento, né, dentro das organizações como um todo, não só empresas têm fins lucrativos ou outras. Né? Então, essa questão, então, o cientista social aplicado. Então, é isso que nós precisamos trabalhar mais. Né? Não só a tecnologia é importante, não só o lado econômico, mas esse lado de ver como isso melhora a nossa sociedade. Então, o nosso papel, o meu papel, o papel do Felipe, que nós somos colegas de profissão, não de formação básica, mas depois de mestrado, né? Ele foi meu orientador, né? Não sei se tu sabes, né? Ele foi meu orientador do doutorado, né? Então, nós somos colegas de trajetória dentro de uma área que é a ciência social aplicada. Então, entender esses conceitos e aplicarmos na sociedade para quê? Para termos grupos sociais que são produtores de riqueza. Que riqueza é essa? A riqueza social, a riqueza econômica, a riqueza ambiental, e não olhar uma riqueza só e em detrimento da outra. Não existe isso. Não existe. Elas têm que ser trabalhar interligadas. A gente tem que olhar o lado econômico junto com o lado social. Então, não, eu vou diminuir isso aqui em função disso aqui. As coisas são equilibradas. Então, isso que a gente precisa trabalhar como cientistas sociais, trazer isso. Né? Então, eu tenho trabalhado bastante com isso, e embora eu não esteja hoje atuando dentro de programas de pós-graduação, né? No ano passado eu saí desses programas, mas eu tenho atuado ainda dentro de universidades, levando isso para a formação dos gestores. Então, como a gente consegue formar gestores com uma visão social, com uma visão humana, mais intensa, assim, e não só a visão econômica, que é o que muitas escolas de negócio têm trabalhado. Então, esse é o meu trabalho que eu tenho feito também dentro das universidades, além do trabalho nas organizações. Que lindo, Cláudio. Deixa eu pegar esse teu gancho e aproveitar que a Clarissa Silveira está lembrando aqui do e-book, do nosso e-book. Esse livro, A Vida Como Ela É, para cada um de nós, em busca do eucalidoscópio, que eu escrevi junto com a minha irmã em 2008. A gente fez 3 edições desse livro, ele esgotou já faz bastante tempo. Agora a gente disponibilizou ele no e-book, está aí no Instagram do Bororó Educação, para você baixar e estudar e compartilhar com seus amigos. Né? A ideia é que a gente também possa apoiar 2 projetos sociais que eu e a Denise trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a Casa e a Aldeia da Fraternidade. Então, a gente está convidando que, se o livro tocou o seu coração, se você quer apoiar esses projetos sociais para as crianças, faça uma contribuição espontânea desse livro. A gente está muito feliz aqui no Bororó Educação, eu estou muito feliz de ter tido essa primeira
aproximação contigo, Cláudio. O tema das empresas, para mim, é assim, uma delícia, uma delícia. Essa ideia de distribuir riqueza emocional, ferramentas emocionais, para que as pessoas possam cuidar bem das suas vidas, investindo nos seus amores, nos seus fazeres, nas suas famílias. É, para mim, assim, um deleite. E eu olho para mim e penso assim, um pouco constrangida, mas não muito, com tudo que está acontecendo, né? Eu me sinto numa felicidade, assim, uma felicidade gaulesa, irredutível como os gauleses, assim, no sentido de que é uma grande oportunidade de uma nova economia emocional, de uma nova economia nesse dispositivo social, de reavaliação dos nossos propósitos e de que a gente sim crie uma economia da educação, uma economia da saúde, uma economia emocional mais equânime, com mais compaixão, com mais propósito existencial. Então, estou muito feliz, muito feliz. O tema da espiritualidade, eu brinco que talvez das piores arrogâncias é a arrogância espiritual, em que a pessoa se sente assim como que num manto de invisibilidade, só que não, né? Só que não, ela é o visível com relação às suas afecções emocionais. Então, parece que às vezes a espiritualidade é usada como mais um dos artefatos de dispositivos humilhatórios do poder, porque eu medito tantas horas, porque eu... Então, eu acho bem lindo que tenha um dispositivo material que meça, né, que ele falou, uma tiara, né? Alguma coisa que a gente possa se orientar, que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor para desenvolver a nossa humildade, a nossa compaixão, a nossa habilidade de descermos do banquinho quando a gente está se achando lá em cima superior aos outros. Então, que delícia te ouvir. Que delícia te ouvir. Mais alguma pergunta, gurizada? Normalmente eu converso até às 9h30, mas agora com os convidados eu tenho ficado até às 10 quase. O ego espiritual é uma das cascas mais grossas do ser humano, diz o Carlos. Sim, sim, é verdade. Pessoal, para quem conhece o livro, a gente está pedindo, quem já leu, faça um depoimentinho para a gente fazer uma campanha de divulgação, agora me lembrei disso. O convite para quinta-feira no grupo do Zoom, tá aí no Instagram, vai sair o link para você se inscrever. São 100 cadeiras, quinta-feira, das 15h30 às 16h30, vem com a gente. Entrem no Instagram do Cláudio para ver a trajetória desse bonito aí, como ele tem feito coisas maravilhosas. Muito legal, muito legal. A Carla dizendo prazer em te conhecer, Cláudio. Queridos, mais alguma colocação? Cláudio, mais alguma gracinha pode compartilhar conosco? Sim, eu quero agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de conversar contigo e conversar com os contatos, né? Porque é sempre muito, muito bom a gente diversificar. E me coloco à disposição, tanto pelo meu Instagram, ou também pelo meu Facebook, pelo Messenger. Se alguém tem alguma dúvida, algo que foi colocado aqui por questões de não ter conseguido ler, ou não ter conseguido acompanhar, né, não tenha sido respondido, então, por gentileza, envie no direct essa questão ali para o meu Instagram, Cláudio Sena, né, tudo junto, e eu teria o maior prazer de responder essas questões. E realmente, né, essa questão que foi colocada sobre o ego espiritual é muito, muito complexa, então tem que se cuidar muito disso. A evolução espiritual é uma evolução de abertura e não de fechamento, né? Muitas vezes as pessoas se fecham em si, né, com relação a essa questão. Né, como a questão de qualquer tipo de superiores, né? Então não existe superioridade, né, espiritual, existe caminho espiritual, existe crescimento, mas não superioridade. Então eu agradeço, então, mais uma vez, fico à disposição. Cris, é um prazer imenso estar aqui contigo, espero, né, em breve estarmos presentes. Já estive aí na Bororó fazendo um trabalho com outro grupo, né, que era o grupo das doulas, né, Ai, que legal! Sim. Aquele pessoal das doulas, por favor. Doulas da Morte, né? Muito legal. E aí... Voltando à nossa conexão, gurizada, só pra gente fazer a finaleira, fazer uma transmissão ao vivo, não
Cláudio. Cláudio. Cláudio Sena, vamos lá. Vamos nos despedir do pessoal? Vamos lá? Oi. Cláudio. Oi. Querido, vamos nos despedir do pessoal, depois a gente anexa esse finzinho. Vamos lá. Então, vou fazer aqui, ó. O Instagram quis nos dar uma rasteira, cortar na 1 hora, mas a gente voltou, né? Voltamos, né? Tá, vamos lá. Vou fazer, então, uma respiração. Vamos fechar os olhos. Vamos nos concentrar na expiração. E eu vou fazer uma prece baseada inspirada nos meus... a minha mentoria com o professor Jorge Knack, da Psicologia do Yoga, e ela diz assim: com o meu coração ferido e magoado pelas fracas compaixões, minha mente perplexa e confusa a respeito do que devo fazer, peço uma guiança naquilo que é bom para mim e para os outros que eu faça. Eu que tomei refúgio em ti, peço que me acolhas como tua filha, teu filho, teu aluno, tua aluna, teu discípulo, a fim de que eu possa aprender a viver com mais amorosidade, equanimidade, compaixão e alegria. Que assim seja. Queridos, uma delícia estar aqui conosco. Cláudio, uma bênção te conhecer. Muito obrigada. Igualmente, Cris. Obrigado a todos aí. E respondendo aquela questão, sim, eu tenho curso de meditação e também faço atendimentos, né, individuais também. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato. Tá bom, querido. Obrigada. Muito obrigada. Um grande beijo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.